Deus está nesse lugar. Glórias a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Eu estava orando sobre essa noite, perguntando a Deus sobre o que é que o Senhor queria trazer, o que é que o Senhor queria dizer, e eu tinha essa convicção no meu espírito, de que Deus curaria muitas pessoas aqui, 29 pessoas sendo curadas. Isso não é algo assim, que muitas vezes as pessoas consideram normal, né? Mas deveria ser considerado normal para nós, amém? Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos ver o impossível acontecendo. Eu creio na cura, e eu sei que você também. Mas, sobre a mensagem de hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, versículo 11. Senhor Deus, nós dependemos da Tua presença, precisamos de Ti, precisamos do Senhor. Peço que o Senhor abra os nossos corações, abra a nossa mente para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 3, versículo 11, deixa a sua Bíblia aberta aí, esse livro escrito por Salomão, e ele diz o seguinte, ele diz: o Senhor, o Deus, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e Ele também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, mas mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe, quando nós falamos sobre a nossa vida e a vida com Deus, a verdade é que eu e você, nós somos criados para estar na presença de Deus. Quantos acreditam nisso? Nós somos criados para estar num ambiente em que Deus, Ele se revela a nós, Ele revela a sua glória a nós. Nós vemos isso desde o princípio das Escrituras, quando Deus, Ele cria o homem e a mulher, Ele cria eles de uma maneira maravilhosa, né? Eu não sei se você sabe disso, mas Deus te criou à imagem e semelhança de Deus, e Ele te fez do pó da terra, Ele te moldou com todo cuidado, e Ele soprou dentro de você o fôlego de vida. Tudo isso está escrito na sua Bíblia, e Ele Ele colocou o homem e a mulher dentro de um jardim chamado Jardim na região do Éden, e nesse jardim havia coisas incríveis, era basicamente um paraíso na terra, né? E havia toda sorte de árvores, havia toda sorte de animais, a criação de Deus ali manifestando o seu resplendor. Mas a coisa mais incrível desse jardim, a coisa mais incrível que acontecia na viração do dia. Na viração do dia, Deus entrava na criação. Deus, Ele entrava no jardim para ter comunhão comigo e com você, com Adão e Eva. Ele entrava para ter comunhão, para nos mostrar mais de quem Ele é, para revelar a sua glória, e nós fomos criados para estar ali. Essa foi a maneira original que Deus fez as coisas. A ideia é que nós sempre estivéssemos em um ambiente de revelação. Fala comigo, revelação. Só que, infelizmente, hoje nós não estamos no jardim do Éden. Infelizmente, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, você vai ver a história de como Eva, ela é então enganada pela serpente. Ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela então dá do fruto a Adão. E então eles se rebelam contra o Senhor, eles pecam contra Deus, e eles sofrem várias consequências desse pecado. Eles sofrem consequências na sua própria natureza. Uma vez que nós pecamos, a palavra de Deus diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Agora nós não somos mais inocentes, somos culpados. Agora não temos mais acesso à presença de Deus. Mas além disso tudo, nós somos retirados do jardim. Adão e Eva, eles são retirados do jardim. Eles são retirados do ambiente de revelação daquele que é eterno, a revelação do nosso Senhor. Eles são retirados da presença de Deus. E isso deixa um vazio dentro do ser humano. E é isso que Salomão ele está falando aqui em Eclesiastes capítulo 3. Ele fala que Deus colocou dentro do homem um anseio, um desejo muito forte
por aquilo que é eterno. Você tem um anseio dentro de você que as coisas deste mundo não conseguem satisfazer. Essa é a verdade. E é normal que nós saibamos disso de certa forma. A gente sabe que tem algo dentro de nós, a gente sabe que tem algo aqui que está buscando, existe uma busca interna que nós temos, mas como Salomão diz, nós temos um anseio pela eternidade, mas nós não compreendemos exatamente o que é que Deus fez. Então nós temos esse desejo, esse anseio, que nós não sabemos aonde satisfazer. E então nós começamos a nossa busca, e na nossa vida nós buscamos às vezes satisfazer esse desejo no dinheiro, né? Quanto mais dinheiro eu ganhar, quem sabe então eu consiga satisfazer esse anseio dentro de mim, ou então satisfazer esse anseio no prazer do pecado, talvez no álcool, nas drogas, na imoralidade, talvez a aceitação das pessoas, talvez seja isso que vai satisfazer esse anseio dentro de mim. E todos nós buscamos e todos nós fracassamos. Todos nós sabemos que essas coisas elas são passageiras. E o anseio dentro de nós, ele é um anseio pela eternidade. Então nada disso dá conta. O dinheiro não dá conta de suprir. A aceitação das pessoas não dá conta de suprir, o sucesso não dá conta, o pecado não dá conta. E aí nós chegamos em Jesus. Quantos aqui já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida? Eu não sei como foi o dia que você aceitou Jesus, né? Talvez tenha sido numa igreja, num apelo, talvez tenha sido em uma praça, num evangelismo, ou num pequeno grupo, eu não sei, mas eu consigo dizer uma das sensações que você teve nesse dia, que é a sensação de, uau, finalmente eu encontrei aquilo que eu estava procurando. Sim ou não? Não é verdade? A gente nem tinha linguagem para isso. Talvez você nunca tivesse lido a Bíblia antes, e lido Eclesiastes para saber, não, é o anseio pela eternidade. Talvez você nunca tivesse lido isso, não soubesse disso, mas algo dentro de você falou, finalmente você achou aquele que você estava procurando. Você não sabia onde achar, mas você encontrou Jesus. E ele então, ele preenche esse vazio, esse anseio pela eternidade em Jesus, amém? Sim ou não, amém? Estão vivos aqui? Alguém aqui é grato a Deus pelo dia que você conheceu Jesus? Esse dia mudou a sua vida, não é verdade? Eu amo, na minha época, quando a gente fazia apelo, tinha uns bandeirões. Tem alguém aqui que é da época dos bandeirões? Que eles enrolavam lá atrás, o pessoal vinha fazer a oração, e aí vem cá, repete comigo, e lá atrás o pessoal está desenrolando uns bandeirões, assim, bem-vindo à família de Deus, lembra disso? E aí eles falavam, agora vira e conheça a sua família, aí todo mundo, aí começava já o tecladista, já, uma família, vivendo com, alguém aqui é dessa época? Eu não sei como é que foi o dia que você conheceu Jesus, cara, mas eu sei que nesse dia, Deus se revelou a você. Aquilo que nós tínhamos perdido no jardim, o ambiente de revelação, Deus, ele se revelou a você. Ele falou, ei, eu sou real, eu estou aqui, na verdade eu sempre estive aqui, eu amo você, eu entreguei o meu filho para morrer no seu lugar, e eu quero fazer de você um filho, uma filha minha. Naquele momento Deus, ele se revelou para você. Mas a verdade é que, por mais que Deus tenha se revelado a você, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ele não me revelou tudo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, versículo 2. Olha o que esse texto fala sobre o seu Deus, sobre o meu Senhor. Ele diz, a glória de Deus é ocultar certas
coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu vou ler isso aqui de novo. A glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Sabe, quando você encontrou Jesus pela primeira vez, Deus se revelou a você, Ele se revela a você como Salvador, como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas Ele não revelou tudo o que Ele tem para você naquele dia. A verdade é que o dia que você é salvo, ele não é o final da sua vida, não é verdade? Se a salvação fosse o objetivo final da nossa vida, o que você está fazendo aqui ainda? Não é verdade? Pô, você ainda está nessa terra, sendo que você já alcançou o objetivo final. O meu objetivo final é apenas receber a salvação, é apenas recitar ali a confissão de fé, ter fé no meu coração, e pronto, agora eu sou filho de Deus. Então por que você está aqui ainda pagando R$30 na cartela de ovo? Por que você está pagando R$50 no azeite, meu irmão? Não é verdade? Por que você ainda está pagando boleto? Por que você ainda está trabalhando? Por que você está lidando com a pessoa do seu lado, que é chata, você nem gosta dela direito? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, é mentira, eu amo você. A verdade é que se a salvação fosse o objetivo final, se tudo que Deus tivesse para nós, Ele nos revelasse no dia da nossa salvação, a coisa mais humana a se fazer, seria, glória a Deus, você aceitou Jesus, glória a Deus, bem-vindo à família de Deus. Agora segue aqui a nossa equipe, os nossos diáconos do Ministério de Fuzilamento, eles vão aqui fuzilar você, porque não tem mais nada para você fazer nessa terra. Já foi salvo, acabou, agora é o que? É só sentar no culto de domingo, dar o dízimo, ser um bom cristão? Ou será que existe mais para a nossa vida? Amém? E o que Salomão fala em Provérbios é, por mais que Deus tenha te revelado coisas, quando você é salvo, quando você conhece a Cristo, existem coisas que Ele escondeu de você, existem partes dele, existem revelações sobre ele, existem encontros que ele ainda não te entregou, existem coisas que estão escondidas, e as coisas escondidas, elas são para aqueles que têm fome. Tem alguém aqui que tem fome por mais de Deus? Uns 30% aqui tem fome. Eu vou fazer uma pergunta de novo, quem sabe o Espírito Santo nos convence nessa noite. Tem alguém aqui que tem fome por mais de Deus aqui? Glória a Deus. Então é com você que eu estou falando, porque a verdade é que tem coisas que você precisa ir atrás. O que Deus está falando aqui em Provérbios 25, Ele fala, glória a Deus, eu me revelo a todos vocês, eu salvei a todos aqui que já aceitaram Jesus, mas você quer mais profundidade, você quer mais revelação, você quer mais unção, você quer os segredos de Deus, aí você tem que vir atrás. Porque existem coisas que Deus ocultou, e a Bíblia fala que Ele se gloria, Ele tem prazer nisso. Ele não te revelou tudo de bandeja, olha que coisa maravilhosa. Ele está te convidando para uma busca, amém? Ele está falando, você quer mais? Vem atrás. Você quer mais? Tem que ter fome, tem que ter sede. E Ele fala, e a glória dos reis é encontrar aquilo que Deus escondeu. Repita comigo, descobrindo os segredos de Deus. A mensagem de hoje eu quero falar sobre isso, porque a verdade é que Deus, Ele se esconde de nós, Ele esconde revelações, Ele esconde segredos. Deus não revela tudo para todo mundo, Ele não se revela na mesma medida para todos. Nós vamos falar mais sobre isso aqui rapidamente, mas Ele se esconde de uma maneira que você consiga encontrá-lo. Sabe, eu tenho uma filha, infelizmente eu não consegui trazer ela dessa vez, mas vocês iam amar minha filha. O nome dela é Sara, o apelido dela é Sara Manaias, né? Ela é assim, ela é do reteté, ela é do fogo, a Sara. Ela tem 1 ano e 7 meses, mas ela já é do fogo já. E eu sempre quis ser pai, e eu sempre quis ser pai de menina, né? E um dos meus sonhos, eu estou quase conseguindo realizar esse sonho,
é o dia que eu vou poder brincar de esconde-esconde com a minha filha. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? De falar assim, aqui no Rio de Janeiro é esconde-esconde, é o que? É pique-esconde? Como que vocês falam aqui? Esconde-esconde mesmo? Pique-esconde, pique-esconde. Então, eu quero brincar de pique-esconde com a minha filha. Ela ainda não sabe contar direito, mas vai chegar o dia em que eu vou poder falar com ela, vai lá contar. E ela vai contar e eu vou me esconder. Agora, quando eu for me esconder da minha filha, vocês acham que eu vou, vai lá filha, vai lá contar. Aí ela vai, aí eu falo, vou pegar a chave do carro, vou dirigir lá para Niterói, quero ver essa menina me achar. Vocês acham que eu vou fazer isso? Lógico que não. Eu vou me esconder ali atrás da cortina, não é verdade? Igual cena de filme, deixar o pé para fora, e ela ir procurando, eu falo, oh, tá frio, tá quente, você me achou filha, vem cá me dar um abraço. É assim que Deus se esconde de nós. Ele se esconde para ser encontrado. E a verdade é que Ele quer ser encontrado mais do que você quer encontrar Ele. Sabia disso? Deus, Ele quer ser encontrado por você, cara. Mais do que você quer encontrar Ele. Talvez você vire e fale assim, isso é impossível. Eu sou faminto demais, eu tenho muita fome por Deus. Deixa eu te falar, Deus é o maior interessado nesse encontro. Deus quer ser encontrado por você. Agora, existem níveis de revelação dos segredos de Deus. Eu quero falar com você rapidamente sobre 4 níveis de revelação dos segredos de Deus. Se você estiver anotando, anote isso. 4 níveis de revelação dos segredos de Deus. Aonde que nós vemos isso? Nós vemos isso na vida de Jesus. A verdade é que Jesus, Ele não revelava tudo o que Ele sabia, toda a sua intimidade a todo mundo. Ele tinha níveis de revelação na vida dele. E o primeiro nível que nós vemos na vida de Jesus é a multidão. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 13. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus 13, Jesus ele está cercado pela multidão. Ele está contando, está falando, pregando para a multidão, ele está contando parábolas. E esse texto específico ele fala sobre a parábola do semeador. Vocês se lembram disso? Um semeador saiu a semear, e ele semeou aqui nesse solo, e aqui aconteceu isso, semeou ali no outro solo, os passarinhos vieram, semeou no outro solo, as ervas daninhas sufocaram, mas ele semeou no solo fértil, então deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Essa é a parábola do semeador. Agora, Mateus 13, a partir do versículo 10, os discípulos chegam para Jesus e fazem um questionamento. E eles falam assim, por que é que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aqui Jesus já mostra, para eles eu falo de uma forma, com vocês eu falo de outra. Eu não revelo tudo para todo mundo, existem níveis de revelação na vida de Jesus, e os discípulos, eles têm um nível diferente da multidão. Se você estiver anotando, anote, a multidão tem acesso às parábolas. Por que que a multidão tem um acesso limitado à revelação de Deus, aos segredos de Deus? É porque a multidão ela é pouco compromissada com o Senhor. O compromisso da multidão com Jesus, ele é baixo, ele é muito limitado. Se você olhar, por exemplo, para as Escrituras, você vai ver que a multidão sempre vinha para Jesus, pelo que Jesus podia fazer, não por quem Jesus era. Eles vinham atrás do milagre, eles vinham atrás da sabedoria, eles vinham atrás da libertação, mas no momento em que a coisa apertava, a multidão se espalhava. Você vê, por exemplo, não precisamos abrir aqui porque estamos com o tempo curto, mas você se lembra do texto em que Jesus está entrando em Jerusalém montado em um jumentinho? Quem aqui se lembra desse texto? Né? Isso não é cena do The Chosen só não, gente, isso aí está na Bíblia, tá? E Jesus ele vem entrando com um jumentinho em Jerusalém, e a multidão de Jerusalém recebe Jesus como? Recebe Jesus com festa,
recebe Jesus com alegria, cantando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles lançam então panos, pedaços de árvore, folhas, para que Jesus não possa passar por cima. É uma entrada triunfal que Jesus tem em Jerusalém, e a multidão está celebrando Jesus. Agora, alguns capítulos depois, quando já não é mais tão maneiro estar com Jesus, quando não é mais tão conveniente estar com Jesus, agora Jesus foi preso, agora Jesus está para ser crucificado, e todos aqueles que estão associados com Jesus estão em perigo. Nesse momento, a mesma multidão, a multidão de Jerusalém, que falava: Hosana nas alturas, agora ela diz: crucifica-o, nos liberta Barrabás. É a multidão, e a multidão, ela vem para Jesus, ela tem fome de algo, mas não necessariamente de quem Cristo é, ela tem fome do que Cristo pode dar. Então, a esse nível, Jesus ele fala por parábolas, e você percebe que a multidão não está interessada de verdade em quem Jesus é, ou no que ele tem para dizer. Porque Jesus contou uma parábola para eles: o semeador saiu a semear, e ele semeou aqui, semeou ali, não sei o que, é isso, fim. E você só sabe o que Jesus quer dizer nessa parábola, porque ele explica, mas ele explica para os discípulos, para a multidão ele não explica. A multidão escuta uma história que não faz sentido nenhum, e eles não perguntam nada para Jesus. Eles não chegam para Jesus e falam: o que o Senhor quis dizer? Será que o Senhor pode explicar? Eu queria entender um pouco mais. Não, eles não querem saber, eles querem a cura, eles querem aquilo que Jesus pode dar, eles querem o boleto pago, eles querem o milagre no casamento, mas não necessariamente querem Jesus por quem Ele é. Estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Para esses, o nível de revelação é limitado. Agora, à medida que nós buscamos a Jesus, à medida que nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Ele, nós entramos então no segundo nível, que é o nível dos discípulos. Os discípulos de Cristo, eles têm acesso a revelações mais profundas. Tem discípulo de Cristo aqui? Amém, glória a Deus. Deus está falando com você? A multidão tem acesso às parábolas, mas os discípulos têm acesso ao entendimento. Os discípulos têm acesso aos mistérios. Jesus fala: com eles eu falo por parábolas, porque os mistérios do reino de Deus não são para eles, mas são para vocês. Porque o que é que diferencia o discípulo da multidão? A multidão vem por interesse naquilo que Jesus pode dar. A recompensa da multidão é um milagre, a recompensa da multidão é um romper financeiro, a recompensa da multidão é um emprego que chega. Agora, a recompensa do discípulo, a recompensa do discípulo é Jesus. O discípulo não está interessado apenas naquilo que Jesus pode fazer. O discípulo é aquele que larga tudo. Ele largou tudo para trás por Jesus. Jesus é a minha promessa. Jesus é a minha terra prometida, aleluia. Jesus é a minha recompensa. Você vai se lembrar, existe um texto muito famoso, em que, está em João capítulo 6, em que Jesus ele está pregando uma mensagem, é uma mensagem muito dura, é uma mensagem muito inconveniente. Então o que acontece é que a multidão começa a ir embora, muitos começam a deixar de seguir a Jesus. Agora, Jesus, se você acha que Jesus se preocupa com isso, Jesus, você está muito enganado, porque Jesus ele não vira para eles e fala assim: não, mas espera aí, onde vocês estão indo? Não, por favor volte, eu vou maneirar um pouco a minha mensagem. Não, por favor volte, eu vou olhar para o outro lado enquanto você vive uma vida de pecado. Não, por favor volte, eu vou olhar para o outro lado enquanto você não é fiel com os preceitos de Deus. Jesus não se preocupa com isso, pelo contrário, ao invés de correr atrás da multidão, Jesus vira para os discípulos e fala assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também não?
como diz lá em Minas Gerais, não sei se você sabe, eu sou mineiro, né? E não quer seguir o toque da boiada, não? Ó, a galera tá indo, você não quer aproveitar e ir embora? E aí Pedro vira e fala: ir embora para onde? Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, o discípulo não está interessado no que Jesus pode dar. O discípulo, ele está interessado em quem ele é. E por isso ele tem acesso aos mistérios do reino. Ele tem acesso aos segredos de Deus. Eles não abandonam a Cristo. Eles permanecem com Ele até o fim. Agora, talvez você olhe para isso e fale: cara, é isso, eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu não quero estar apenas com a multidão. E a verdade é que a grande maioria de nós veio a Jesus pela primeira vez como multidão. A grande maioria de nós veio a Jesus precisando de algo, precisando de um milagre na sua casa, e não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado em vir a Jesus dessa forma. O problema é permanecer com Jesus dessa forma, é permanecer em um relacionamento raso, quando na verdade existem coisas que estão escondidas, que Deus quer revelar para você, amém? Eu me lembro de uma pessoa, ela estava indo na igreja, eu ouvi esse testemunho, achei muito engraçado. Ela começou a ir na igreja e todos os dias, todos os cultos, era uma igreja que fazia aquelas campanhas, ela ia lá na campanha e tudo, ela não faltava um culto, uma reunião de oração, uma vigília, e o pastor ficou impressionado com essa pessoa, falou assim: meu Deus, você está em tudo. Ela fala: eu estou orando, porque eu preciso de um romper. Ele fala: qual é o romper que você precisa? Ela fala: eu quero comprar um sítio. Aí o pastor fala: meu Deus, é um romper muito específico, mas amém. Glória a Deus. E essa pessoa continua indo nos cultos, até que tem um dia que ela desaparece da igreja. E o pastor não vê mais ela nos cultos, não vê mais na vigília, não vê mais em lugar nenhum. E aí um dia ele está no supermercado, ele tromba com essa pessoa, ela fala: ah, você que ia no culto todo dia, você estava atrás de quê? Ela fala: estava atrás de um sítio. E o que aconteceu? Comprei o sítio. Deus me deu o que eu queria, agora não preciso mais dele. Não tem problema em chegar a Jesus como multidão, mas Deus está nos chamando a um lugar mais profundo, amém? Deus está nos chamando ao caminho de discipulado. E talvez você olhe e fale: é isso, o discipulado é o nível mais profundo das revelações de Deus. Mas e se eu te disser que ainda existem níveis mais profundos? Porque dentro dos 12 discípulos, Deus ainda tinha níveis mais profundos de relacionamento. Fala comigo: depois dos 12, tem os 3. Você se lembra dos 3? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eu lembro uma criança, uma vez estava cantando essa música, ela cantou assim: Pedro, Diabo e João no barco. Eu falei: não, esse barco eu não quero estar não. Pedro, Tiago e João. Dentre os 12, esses 3, eles tinham um acesso que os outros não tinham. Se você for prestar atenção nas escrituras, a verdade é que esses 3 discípulos, eles tinham mais fome do que o resto. Tem discípulo que você só sabe que era discípulo de Jesus, porque está escrito na Bíblia, porque parece que eles não fazem nada. Não é verdade? Eu fico lendo os evangelhos e isso me enche de indignação. Eu fico assim: cara, você está com Jesus e você não fede nem cheira, você não faz nada, não tem uma história para contar, nem para ser igual a Pedro. Eu amo Pedro, porque Pedro é gente igual a gente, não é verdade? Pedro, ele é sem noção, igual a gente. Tem hora que ele erra feio, meu irmão. Ele erra feio. Tem hora que Jesus vira para ele e fala: arreda daqui, Satanás, guarda essa espada, Pedro, pelo amor de Deus. Mas Pedro também anda sobre as águas. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, cara. Eu estou falando aqui de fome por Deus. Pega, por exemplo, essa história, a história da tempestade. Tem 12 discípulos no barco. 12 discípulos estão tremendo de medo.
Eles estão numa tempestade, lembrando, os discípulos são homens do mar, eles são pescadores, então não é qualquer tempestade, é uma baita de uma tempestade, e naquela época não tem iluminação de Hollywood, não tem LED, está tudo o breu, tudo escuro, e no meio da escuridão, a única luz que tem são os trovões. Você consegue imaginar isso comigo? E aí no meio daquela escuridão, eles olham para o mar, eles veem um vulto andando, e às vezes a gente olha e fala assim, eu seria como Pedro, corajoso. A verdade é que a gente já teria, talvez até pulado desse barco, fala assim, seja o que Deus quiser, o último a pular apaga a luz. E aí Jesus ele fala, não temam, sou eu. E todos os outros 11, eles ficam aqui, ó, tá bom. Pedro vira e fala, se és tu, me manda ter contigo sobre as águas. O nome disso é fome por viver algo novo com o Senhor. Quem foi que disse para Pedro que ele podia pedir isso para Deus? Quem foi que disse que estava disponível? Ninguém fez um convite para ele só estava com muita fome de Deus. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Ele estava com fome para viver algo novo com o Senhor. Ele vira e fala, eu não quero saber desses outros 11 aqui que não tem fome de ti, eu tenho fome, eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu nem sei se isso é possível, mas se é possível, me manda contigo por sobre as águas. Aí Jesus fala, então vem então, você não é o bichão? Então vem. Ele vem, pisa e ele tem uma experiência que ninguém tem, ele anda sobre as águas. E Tiago e João não ficam para trás não. Tiago e João, chegam uma história que eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, deixa que eu me assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Eles têm fome por mais, eles não estão só assistindo Jesus. E para aqueles que têm fome, Jesus ele dá mais revelação. Os discípulos eles têm acesso ao entendimento, mas abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João no barquinho não está escrito aí, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Fala comigo, uau! Eu gostaria de estar lá, você não? No monte da transfiguração com Jesus. Ele chega e fala para os 12, Pedro, Tiago e João, chega aqui rapidinho, vamos subir um monte. Os outros 9, mas a gente não, fala, não, vocês ficam aqui, isso aqui é para aqueles que têm fome. Ele pega os 3, ele leva eles para o alto do monte, ali ele é transfigurado, ele mostra a sua glória. Sabe, tem um outro nível de revelação que Deus quer nos levar, além de apenas ter um entendimento das coisas de Deus, mas para ter um encontro com a glória dEle, ver Ele como Ele realmente é. E é legal porque Jesus ele se transfigura ali, ele é transfigurado, ele mostra a sua glória, e do lado dele aparecem Moisés e Elias, e isso é um sinal profético nas escrituras, porque a verdade é que Moisés ele simboliza a lei, e Elias simboliza os profetas, e você vê que a lei e os profetas, que são o Velho Testamento, a lei e os profetas, eles convergem em Jesus. É um encontro profético que eles estão tendo ali com o Senhor, e Jesus está revelando a sua glória para Pedro, para Tiago e João. Sabe, Deus ele tem encontros mais profundos para você, e eu sinto te falar algo aqui para você. Os maiores encontros de Deus, os maiores encontros com Deus que você já teve na sua vida não estão no seu passado, eles estão no seu futuro. Sabe, tem muitos de nós que
olhamos para trás e temos as boas memórias. Naqueles dias eu tive grandes encontros com o Senhor. Eu me lembro das histórias que o meu pai e a minha mãe me contavam, por exemplo, de subir um monte para orar e ver Deus fazer coisas assustadoras, como por exemplo, fazer o mato brilhar. Alguém aqui já ouviu falar disso? No monte? Aí, ó. O meu pai, ele era muito esperto, ele via Deus fazendo as coisas no monte, pastora, ele pegava assim, ó, o mato e guardava no bolso, e ele ia levando para casa, ele via se ainda estava brilhando, porque brilhava. Deus estava mostrando a glória dele. Está entendendo o que eu estou falando? E a gente olha para trás muitas vezes e a gente fala: uau, os dias de outrora, uau, os encontros do passado, os testemunhos lá de trás. Deixa eu te falar, Deus, ele tem níveis novos para você, que estão à frente, não atrás. A palavra de Deus diz: não é bom dizer como eram bons os dias do passado, porque a verdade é que o melhor de Deus ainda está por vir. Ele tem um monte da transfiguração, não apenas o entendimento, mas também a glória de Deus revelada, experiências com o poder de Deus, com o fogo do Espírito Santo, com o toque do Senhor na sua vida. 29 pessoas aqui hoje foram tocadas pelo poder de Deus. Ele está à disposição. Agora, talvez você olhe para isso e fale: é isso que eu quero, Isaac. Eu quero subir o monte, eu vou subir o monte. Lembra dessa música? Eu quero subir o monte, ter encontros com o Senhor. Eu quero ver a glória de Deus. Glória a Deus, eu também. Mas e se eu te dissesse que esse não é o último nível? Ainda tem um nível mais profundo que nós vemos no ministério de Jesus. Você tem a multidão, você tem os discípulos, você tem os 3, e aí você tem João. E eu vou te falar uma coisa: eu não gostava de João, o discípulo João. Eu achava ele muito orgulhoso, porque ele escreve o evangelho de João e ele fala de si mesmo como aquele a quem Jesus amava, né? Eu sempre olhava e falava assim: ele é muito orgulhoso, esse cara. Mas eu comecei a ler, e eu comecei a me apaixonar por João e o relacionamento que ele tem com Jesus. Sabe por que o relacionamento de João com Jesus ninguém tinha? Era único. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13. Oh Jesus, nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. Talvez alguns já comecem a sentir a presença do Espírito Santo, mesmo antes da mensagem terminar, não tem problema. Se o Espírito Santo começar a tocar a sua vida, só preste atenção no que Ele está fazendo. Esqueça que eu estou aqui, esqueça as pessoas do seu lado. Em João capítulo 13, versículo 20, nós temos aqui o que nós conhecemos como a última ceia, que é a última vez que Jesus ele tem uma refeição com os discípulos antes dele ser crucificado, né? E ele vai ali partir o pão, e ele diz: em verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Isso é o versículo 20, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E tendo Jesus dito isso, ele turbou-se em espírito, e afirmou dizendo: em verdade eu vos digo que um de vocês há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando ou questionando de quem é que ele estava falando. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Sabe, a multidão tem acesso às parábolas, os discípulos têm acesso ao entendimento, os 3 têm acesso à transfiguração, mas só João tem acesso ao coração. Só João tem acesso ao coração de Jesus. Jesus aqui, você percebe, João está escrevendo isso aqui,
E Jesus está falando, aquele que vem a mim só vem porque o Pai me enviou, aquele que me recebe, recebe ao Pai. Ele está falando várias coisas. E aí diz que de repente ele se turbou em espírito, ele ficou aflito, ele ficou angustiado. Agora, como é que João sabe disso? Como é que João sabe que o coração de Jesus se angustiou? É porque ele está com a cabeça reclinada no peito do Mestre. E ele fala: alguém aqui vai me trair. E os discípulos estão questionando de quem é que ele está falando, e João continua ali, no lugar que só ele tinha acesso. Tanto é que o versículo seguinte, Pedro vira e fala assim: Simão Pedro fez sinal ao discípulo que Jesus amava, para que ele perguntasse de quem é que ele falava. Imagina isso, Jesus está lá aflito, e João está com a cabeça no peito de Jesus, e Simão Pedro está do outro lado da mesa, fazendo assim: oh, psst, João, pergunta a Jesus aí de quem ele está falando. Você tem mais intimidade com ele do que eu. Pastor, pergunta para mim aí, o que Deus está falando para mim? Qual que é a palavra de Deus para a minha vida? Por que você não recosta a cabeça no peito do Mestre e escuta o que ele tem a dizer? Sabe, a verdade é que quando Jesus ele se pendura naquela cruz e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a palavra de Deus diz que o véu no templo foi rasgado de cima a baixo. E hoje você não precisa ficar com a multidão. Você não precisa ficar apenas com os discípulos. Você pode ir e ficar face a face com o Senhor, escutar as batidas do coração de Deus. Existe um lugar que Deus quer nos levar, que é um lugar de intimidade, é um lugar de ouvir o que é que Jesus está falando, de conhecer o coração de Deus. Assim como Moisés, ele chega para Deus e fala: Deus, eu peço que me mostres os teus caminhos. Conhecer o coração de Jesus, esse é o maior privilégio, mas está escondido. Não é para todo mundo, é para aqueles que estão dispostos a ir aonde ninguém quer ir, a pagar o preço que ninguém quer pagar. Para esses existe um nível de revelação, no qual Jesus ele pode virar para você e dizer: suba aqui, como ele diz em Apocalipse 4, como ele diz para João: suba aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer. Escute as batidas do meu coração. Vamos ficar de pé nesse lugar.